Boa noite, terceirão do Colégio Cristo Rei. Vamos aqui comentar um pouquinho sobre o capítulo que nós estamos vendo, né? Estávamos vendo antes dessa paralisação. Aqui na página 11 da apostilinha de vocês, a gente começou a falar um pouco disso já. Então aqui na página 11, castas, estamentos e classes sociais. É lógico, gente, eu quero falar do Weber mais detalhado, vou fazer um outro vídeo para falar do Weber. O Weber ele fala de duas perspectivas, né? Eu vou falar de uma aula específica do Weber, pelo fato de que cai muito no vestibular isso. Não dá para ser jogado assim, num videozinho rápido, falar em 5 minutos, porque eu quero falar com mais detalhe e mandar alguns slides para vocês, inclusive, né? Mas o que nós tínhamos visto até então era a respeito da divisão de classes em Karl Marx. Né? O Karl Marx ele falava a respeito da origem da estratificação e nós podemos dizer que as ideias do Marx se basearam muito nesse cara aqui, olha, no Rousseau, quando ele escreve, estou com o espelhamento, então a câmera está invertida para vocês, né? Então aqui a origem da desigualdade entre os homens, quando o Rousseau, ele fala aquilo que nós já falamos no primeiro ano, né? Quando ele cita, por exemplo, a questão de que tudo era de todos, o homem no estado de natureza, aquela questão do mito do bom selvagem, e que daí um dia alguém cercou um pedaço de terra e falou que aquilo era dele. A partir desse momento teve a desigualdade social, né, ao surgimento da propriedade privada. Mas a partir disso, o Engels escreveu, aqui da mesma coleção, aqui ó, da La Fonte, porque o Helder, vocês sabem, adora, né, uma promoção, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, quando ele escreve que o Estado, então, ele é a origem de todas as desordens. É nesse livro aqui que o Engels escreve e que os marxistas vão partir dessa ideia, a origem da família, da propriedade privada do Estado. Então esse livro também é interessante para você conhecer a sociedade, como que os marxistas enxergam, como que eles vão estratificar em cima do econômico, né? Então para eles o econômico é a divisão. A possibilidade que cada grupo tem de consumo dentro da sociedade capitalista, isso faz a classe social. Nós vamos ver ao longo do capítulo, né, nesse pensamento materialista histórico do Marx e do Engels, nós vamos ver ao longo do capítulo que eles vão colocar que sempre existiu na história de toda a humanidade uma luta de classes. Essa luta de classes, ela se dá no campo econômico, no campo material. Então não são os deuses, como já foi dito para vocês em sala de aula, não é uma consequência de mérito, mas quando eles, se baseando nesses livros que nós já falamos, escreveram, olha só, curtinho o livro aqui, o Manifesto do Partido Comunista, quando Marx e Engels escrevem o Manifesto Comunista, eles vão mostrando que a história de toda a humanidade, logo no início, a história da luta de classes, né? Então aqui nesse livro, bem na introdução, né, eles já estão citando como que, olha, bem no início, aqui na página 9 dessa edição, uma edição aqui do Paz e Terra, 17ª edição, por sinal, página 9, mostrando, olha, a história de todas as sociedades que já existiram é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, chefe de corporação e assalariado. Resumindo, opressor e oprimido estiveram em constante oposição um ao outro, mantiveram sem interrupção uma luta por vezes aberta, uma luta que todas as vezes terminou com uma transformação revolucionária, com a ruína de classes em disputa, ou seja, né, a revolução que também é o motor da história, vai ser o que o Marx e o Engels vão dizer. Então, para o Marx, só retomando, a divisão ela se dá entre classes sociais pelo domínio do econômico. E no próximo vídeo que eu vou colocar para vocês, de revisão ainda, porque nós estamos falando do terceiro capítulo da apostila, terceirão, o Weber ele vai falar, olha, realmente existe sim a divisão de classe, mas existem outras duas formas de divisão, que também está no campo do social e também está no campo da política, né? Então ele vai falar que existe a ordem econômica, a ordem social e a ordem política. Se na ordem econômica o Marx estava certo,
quando ele escreve lá o Capital, o Manifesto, ele vai falar, olha, realmente existe classe social refere-se a isso, ao econômico. Mas também existe a questão de status, de estamentos. Por exemplo, na Idade Média não estava necessariamente relacionado ao econômico, principalmente depois da Revolução, depois do renascimento comercial urbano, você tinha uma burguesia que tinha crescido, estava rica, mas não tinha o mesmo status da nobreza. Nós vamos falar isso mais detalhadamente quando falar Weber. E, por fim, a ordem também política, que se divide em partidos políticos. Ou seja, pode ser que um operário tenha sido eleito vereador de uma cidade pequena, por exemplo. Esse vereador, embora ele não seja da classe social rica, ele tem um poder de decisão na sociedade muito maior do que muito ricaço. Então, essa estratificação social, e o que é estratificar? É como que a sociedade se divide. Essa estratificação vai ser feita dessa forma. Lembrando a todos vocês aí, então, que estratificação social é importante, mas só para finalizar esse vídeo aqui, lembrar que para o Marx existe a estratificação pelo econômico, via econômica. Para o Weber, a estratificação ela se dá no econômico, no social e no político, que nós vamos falar no próximo vídeo. E vamos falar, inclusive, a respeito de como que o Weber vai falar como que é feita a dominação, como que o Estado se organiza para gerar um tipo de poder ou de dominação. Beleza? Saudações corintianas, aqui é Decreto Futebol Clube, beijo no coração de todos.